vai ter calor. Tá? Vê aí na tela se está aparecendo um slide. Me diz aí, por gentileza, se está aparecendo um slide. Confirma para mim se está aparecendo um slide aí na tela. Sim, 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 sim. Então, vamos continuando. Bam, 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 bam. Tá, essa parte aí nós já vimos na aula passada. Quem quiser rever, tá disponível no Google, lá no Google Sala de Aula, o vídeo da gravação. Ou então você pode entrar no meu canal, curtir, compartilhar. Calor, nós paramos em calor. Agora, eu falei para vocês sobre sensação térmica, gente. Alguma coisa sobre sensação térmica? É porque eu tenho umas 5 turmas de 8º ano, aí eu umas 3 é só desse assunto. 3 não, 1, 2, 3, 4, só desse assunto. Me respondam se eu falei. Falei, né? Então, bora lá. Vamos para o termômetro. O termômetro, ele é o principal instrumento para medir a temperatura, viu? O termômetro. Inclusive, agora, nesse momento, gente, está sendo muito mesmo, muito usado o termômetro, tá? Qual é o tipo de termômetro que está sendo usado? É um termômetro de infravermelho, tá? Esse termômetro, ele é um termômetro que atua à distância. Eu vou até, inclusive, vou até pedir para vocês pesquisarem, tá? Quais tipos de termômetros conhecidos, tá? Quais tipos de termômetros, quais os tipos de termômetro. Esse termômetro que você está vendo na tela, esse termômetro que você está vendo na tela é um termômetro de mercúrio. Esse termômetro de mercúrio, ele está proibido de ser vendido e comercializado. O termômetro de mercúrio está proibido de ser vendido e comercializado, porque esse mercúrio, ele é um metal que vai para a natureza e ele é altamente tóxico, tá? Esse tipo de termômetro aí, ele já é proibido de ser vendido, de ser comercializado no Brasil. Esse termômetro aí, tá? O que é um termômetro, gente? O termo é temperatura, metro, medida de temperatura. Então, o termômetro, ele é um instrumento capaz de medir a temperatura, tá? Agora, eu vou aqui para alguns fatores que foram fundamentais para criar as escalas termométricas, ou seja, os tipos de medidas do termômetro. Aí, por exemplo, ponto fixo. O que é um ponto fixo? A água se transforma em gelo sempre a 0 graus Celsius. E também a 0 graus Celsius ela começa a derreter. Independentemente de onde você esteja, tá? A água vai se transformar em gelo a 0 graus Celsius. E o gelo vai começar a derreter quando ele se aquece acima de 0 graus Celsius. Então, eu digo que isso aí é ponto fixo. Ponto fixo. O gelo, o ponto do gelo, a temperatura do gelo é um ponto fixo. O outro ponto fixo na água é a temperatura de evaporação. Tá? A temperatura de evaporação, você sabe que é a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, tá? Com uma diferença, que vocês já sabem qual é, que quando você vai em grandes altitudes, a pressão atmosférica diminui, e aí você vai ter uma diferençazinha pequenininha, mas isso aí é um detalhe que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. De qualquer modo, a temperatura que a água ferve em todos os locais é 100 graus Celsius. Tá? A temperatura que a água vira gelo, 0 graus Celsius. Temperatura que a água vira vapor, 100 graus Celsius. Então, utilizando esses dois pontos fixos, tá? Eu vou ter 3 unidades de medida, 3 escalas termométricas. A primeira escala que eu apresento para vocês é a escala que a gente conhece desde pequena, a escala termométrica Celsius.
Na escala termométrica Celsius, a água vira gelo a 0 graus Celsius. Na escala termométrica Celsius. Escala Celsius. Essa escala termométrica, essa unidade de medida de temperatura foi estudada por Under Celsius. Por isso que o nome dela é escala Celsius. Aí, então, ele observou que a água, na escala que ele criou, se transformava em gelo a 0 graus Celsius. Tá? Agora, fora do Brasil, o Gabriel Daniel Fahrenheit, tá? Foi outro grande estudioso sobre escalas termométricas, tá? Inclusive, os estudos do Fahrenheit, eles são estudos anteriores aos estudos do Celsius, tá? Fahrenheit, ele estudou escalas termométricas antes do Celsius, tá? Fahrenheit, tá? Tem até um perfume, Fahrenheit, também. O Gabriel Daniel Fahrenheit fez os estudos de temperatura antes mesmo do Celsius. E a escala termométrica Fahrenheit, ela é utilizada principalmente nos países de língua inglesa, tá? A escala termométrica Fahrenheit, ela é utilizada nos países de língua inglesa. Então, 0 graus Celsius, que é a temperatura que a água se transforma em gelo. Na escala Celsius, para a escala termométrica Fahrenheit, outra escala Fahrenheit, ela vale 32 graus Fahrenheit. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, quando você está assistindo um filme, tá? E você olha lá para o termômetro que tem nos Estados Unidos e vê 32 graus, 34 graus, 40 graus e o povo morrendo de frio, é porque 32 graus nos Estados Unidos, eu utilizando a escala Fahrenheit, o nome da escala é Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit vale aqui no Brasil 0 graus Celsius. E aí, é quente ou é frio? 32 graus, 40 graus. E aí, 40 graus é quente ou é frio? Responde para mim, está na hora da participação popular. 40 graus é uma temperatura quente, 40 graus é uma temperatura quente ou uma temperatura fria? Responde aqui no chat. 40 graus é temperatura quente ou temperatura fria? Estou esperando. Votação aberta. Participação popular. Maria Clara diz que é quente. Bom dia, Ana Angélica. Bom dia, Carol. Bom dia, Ana Lívia. Bom dia, Aislana. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carlos. Bom dia, Graziele. Bom dia, Guilherme. Josiane, bom dia. Maria Clara, bom dia. Maria Vitória, bom dia. Mariana, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. E aí, a pergunta que não quer calar. 0 graus. Opa! 32 graus. 40 graus é uma temperatura quente ou uma temperatura fria? 32 graus. É quente ou é frio? 40 graus. É quente ou frio? A votação. Votação. Vamos lá, votação. Votação, deixa eu conferir aqui os votos. Os votos, está todo mundo votando em quente. Quente. A Graziela votou no quente. A Carolina votou no quente. Tá, a Bruna votou no quente. Maria Vitória é quente. A Islana diz que é quente. Gente, 40 graus é quente ou frio? Quente ou frio? E aí, estou esperando ainda. Vou dar 5 segundos ainda para a votação.
5 segundos para a votação. Votação encerrada. 40 graus. 40 graus. Se eu utilizar uma escala termométrica, a Ana Angélica ela disse uma resposta ótima. 40 graus, se eu usar uma escala termométrica chamada escala Celsius, que é a medida dos termômetros aqui no Brasil, 40 graus é quente. 40 graus Celsius, tá? 40 graus Celsius é quente. 40 graus Celsius é quente. Quente pegando fogo. Quente. Agora, se eu estiver usando um termômetro e o termômetro estiver usando essa escala termométrica que eu acabei de digitar aí para vocês, chamada escala Fahrenheit, tá? Que é uma escala muito utilizada nos países de língua inglesa, 40 graus Fahrenheit é frio. Tá? Por que é frio? Porque 32, olha só, 32 graus Fahrenheit vale, na escala Celsius, o equivalente a 0 graus Celsius. Então, 40 graus Fahrenheit equivale, sabe a quanto, gente? No Brasil, 40 graus Fahrenheit equivale a isso aqui, ó, 8 graus Celsius. Frio, mestre. Frio. 8 graus é bater nos queixos. Tá? 8 graus Fahrenheit, 8 graus Celsius, que é 40 graus. Então, depende do país. 40 graus pode ser muito quente ou pode ser muito frio. Se for no Brasil, eu utilizando a escala termométrica Celsius, é quente. Mas se for nos Estados Unidos, na Inglaterra, utilizando a escala termométrica Fahrenheit, vai ser um muito frio. Muito frio. Obrigado pela participação. Agora, existe uma escala termométrica que ela é utilizada amplamente nos laboratórios, tá? A escala termométrica utilizada para as pesquisas, inclusive as pesquisas aí da vacina, tá? A unidade de medida de temperatura em laboratório ou no sistema internacional é chamada de escala Kelvin. Tá? Kelvin foi o nome de um grande cientista, em inglês também, tá? E esse cientista inglês, ele desenvolveu uma escala termométrica, tá? Onde, olha só, 0 graus Celsius vai ser igual a 273 Kelvin. Anota bem um detalhe. Kelvin não tem o símbolo de grau, ele não tem a bolota Kelvin. Escala Kelvin não tem bolota, tá? Por exemplo, eu uso 0 grau Celsius, 32 graus Fahrenheit, e eu uso 273 Kelvin. Eu não boto bolota em Kelvin. Não é colocado bolota em Kelvin. Não. Pronto. Agora, nas escalas termométricas para evaporação, olha só, evaporação na escala Celsius é 100 graus Celsius, evaporação é 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit é 212 Fahrenheit, é evaporação. A água vira vapor a 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, a água vira vapor a 373 Kelvin. Tá? É tudo muito simples, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão entendendo aí o conteúdo? Tá tudo certinho?
A suave, que nem diz o menino. Tudo certo, o Graziele disse que está tudo certo. Quem mais? Então, tem uma pessoa que está entendendo o assunto, o conteúdo, que é a Graziele, viu? Ainda bem que tem ela aqui, entendendo o conteúdo, graças a Deus que ela está aqui, ela está entendendo. O restante está aqui na sala, né? Eu espero que sim. Eu espero que todos estejam aqui na sala. O Guilherme também disse que está. Um abraço para o Guilherme. Tá, então aqui tem um Chiquinha, opa, Bruna, Ana Lívia, ótimo, opa, fiquei feliz agora, que tá aqui também a Ana Lívia, tá, Maria Vitória também tá aqui, ótimo. Aqui tem um tiquinho da história do Gabriel Daniel Fahrenheit, tá, a Gabriel Daniel Fahrenheit, ele tem uma escala criada e batizada com o nome dele, tá, e aí o gelo na escala Fahrenheit, ele é 32 graus Fahrenheit, e o vapor na escala Fahrenheit, ou seja, a água ferve, a 212 graus Fahrenheit. Vou passar, e aqui é um pouquinho de história. Aí nós temos o Under Celsius. O Under Celsius criou uma escala termométrica onde o gelo congela a 0 graus Celsius, a água congela a 0 graus Celsius, e o vapor, a água se vaporiza, se evapora a partir de 100 graus Celsius. Você pode perceber ó, que o Fahrenheit, ele começou a construir a escala dele em 1727 e o Celsius é 1742, olha só. Então, a escala Fahrenheit ela é mais antiga do que a escala Celsius. Mas no Brasil, nos países latino-americanos, a gente usa muito, muito mesmo a escala termométrica Celsius. Tá? Agora, nos países de língua inglesa, eles usam a escala Fahrenheit. E o outro grande cientista também chamado Lord Kelvin, William Thomson, na realidade o nome dele é William Thomson. Só que como ele foi um físico, químico, cientista muito importante da Inglaterra, aí ele ganhou um título de nobreza, tá? O título de nobreza foi o título de Lord. Tá? As pessoas importantes, músicos, escritores, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, na realidade, no Reino Unido, eles ganham um ingresso para dançar na boate do castelo. Isso, um ingresso para ganhar, porque só quem pode frequentar os castelos do Reino Unido, só quem pode pedir uma audiência com a rainha, tá? É o pessoal da nobreza. Na Inglaterra, vocês sabem que o regime que funciona é o parlamentarismo, mas eles têm, tá, a rainha, tá? Eles têm a rainha. Então, durante anos e anos e anos, aqui eu estou entrando na história, durante anos e anos, quem mandava era o regime de reis, da monarquia. Só que como esse regime monárquico ficou prejudicado para as economias mundiais, o regime ficou sendo mal visto, então o que foi que eles fizeram? Alguns países que têm monarquia, tá, resolveram fazer um regime de parlamentarismo. Só que o parlamento lá, ele tem uma pessoa que fica responsável por toda a gerência do país. É quase o equivalente a presidente aqui no Brasil, tá? Que é o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, ele é votado lá pelos parlamentares, pelos deputados. Tá? Isso aqui é um pouquinho de história aqui. E outra agora, Fuxico. Fuxico, vem aqui. Vem aqui, tá na hora do Fuxico. Não vou até nem gravar isso aqui. Presta atenção. O William Thomson foi um cientista muito famoso da Inglaterra, do Reino Unido. Aí ele ganhou o prêmio Nobel, ganhou vários prêmios. Aí a rainha chamou e deu para ele, ganha dinheiro, ganha propriedade e ganha acesso aos castelos. Só pode, gente, tu só pode dançar nas baladas, no castelo inglês, se tu for nobre. Por exemplo, as meninas que casaram com os príncipes, elas ganharam os títulos. Por exemplo, tem a Lady Kate, tá?
A outra também, eu esqueci o nome da Meghan. Meghan também ganhou um título de nobreza, não me lembro qual foi o título de nobreza. Só pode se misturar com a realeza se você tiver um título de nobreza. Se você não tiver um título de nobreza, não adianta, você não passa do portão. E se for um dia que tiver festa, tiver balada lá no castelo, e você não for nobre, você não entra, você é barrado no baile. Tá? Então, eu misturei agora história com física, com um monte de coisa. Mas isso é verdade. Pode falar, comentar com o professor de história sobre a questão da nobreza, da nobreza nos países de monarquia, principalmente o Reino Unido. Pronto, acabou o Fuxico agora. Acabou com o Fuxico. Isaac Newton, vocês viram o assunto de leis de Newton? Isaac Newton também foi um físico inglês muito importante. Ele ganhou um título, Sir Isaac Newton, tá? Ele ganhou um título de Sir Isaac Newton. Então, o Isaac Newton podia frequentar as baladas do castelo, ele passou a ser da nobreza. E tem outro físico também muito importante, o Stephen Hawking, aquele da cadeira de roda. Ele não quis o título de nobreza. Agora, eu vou chamar aqui para vocês um laboratório. Vamos entrar no laboratório. Todo mundo vista aí uma bata para poder entrar no laboratório. Tá? Ok, eu vou entrar para o laboratório aqui. Bora ver aqui, deixa eu fazer a chamada. Quem é que está por aqui, na porta do laboratório? Bora lá, tá na hora da chamada, aqui eu tô dentro de um laboratório. Eu entrei num laboratório. Laboratório de física. Tá? Bota aí seu primeiro nome, só o primeiro nome. Angélica tá aqui, eu vou fazer a chamada. Para entrar no laboratório, eu vou fazer uma chamada. Carlos, a Vitória, a Grazi, Bruna, Carol, Rafael, a Islana. Pronto. Somente esse povo vai poder entrar no laboratório. Quem não botou seu nome aqui na entrada, no laboratório, quem não escreveu seu nome aqui não vai poder entrar no laboratório, não. Vamos entrar aqui no laboratório. No laboratório, tá? Eu tenho aqui água, eu tenho aqui um fogareirozinho, eu tenho água com gelo, tá? E eu vou ter que fazer o quê? A medida. Eu vou tirar a medida bem aqui. Primeiro, quando eu medir aqui a água no gelo, tá? A água no gelo aqui, tá? Água com gelo, o termômetro, ele tá caindo a temperatura, caindo a temperatura, caindo a temperatura. Pronto. Me diz aí qual foi a temperatura que apareceu no termômetro utilizando a escala Celsius. Água e gelo. Qual foi a temperatura? Bota aí no chat. Qual foi a temperatura? Qual é a temperatura que o termômetro está marcando agora, gente? Qual é? Temperatura que o termômetro está marcando no termômetro agora é de 0 graus Celsius. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou acender o fogo, tá? Enquanto a água ferve, tá? Enquanto a água ferve, eu vou mudar. Ó. Agora eu tenho a temperatura Fahrenheit. Eu vou mudar para a temperatura Fahrenheit. O termômetro agora, olha só, ele é um termômetro Fahrenheit. Tá? No termômetro Fahrenheit, a temperatura aqui ó, é 32 graus, que é a temperatura do gelo, e 212 graus, que é a temperatura da água fervendo. Vou pegar e botar aqui o termômetro dentro da água fervendo. Botei aqui o termômetro dentro da água fervendo. Tá? Ele vai parar em 212 graus Fahrenheit. Pronto, ó, o termômetro está em 212 graus Fahrenheit. Por que está 212? Porque a temperatura que a água ferve na escala Fahrenheit é 212. E qual é a temperatura que a água ferve na escala Celsius, hein, galera? Me diz aí. Eu vou mudar, mas eu quero que vocês me digam qual é a temperatura que a água ferve na escala Celsius. A água ferve em que temperatura?
Na escala Celsius, qual a temperatura que a água ferve? Qual é? Temperatura que a água ferve na escala Celsius. Temperatura que a água ferve, eu quero que vocês me respondam. Vou mudar aqui. Pronto, na escala Celsius, a água ferve a 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, quanto é o valor da temperatura que a água ferve? A água ferve em que temperatura na escala Kelvin? Na escala Celsius é 100. Na escala Fahrenheit é 212. E na escala Kelvin, cadê vocês? Ana Angélica, Carol, Ana Lívia. Quem mais? A Islana, Bruna. Quem mais? Eu quero saber qual é a temperatura que a água ferve utilizando a escala termométrica Kelvin. Qual a temperatura que a água ferve utilizando a escala termométrica? Não sei quem é. Escala termométrica Kelvin. Escala termométrica Kelvin. Qual é o valor da temperatura? E aí, qual é? Eu dei um zoom aqui e foi bagunçando. Temperatura que a água ferve usando esse termômetro aqui, ó, esse termômetro na escala termométrica Kelvin, é 313 Kelvin, viu? 313 Kelvin. Na escala Kelvin é 313. Kelvin. Tá? A água vira gelo. A água vira gelo em... Opa, bora lá. A água vira gelo em 0 graus Celsius. Então, bora lá. O que vocês têm que ter aí para vocês anotados para poder fazer prova? Tá? Pode dar um print. Tá? Olha bem aí o que tem para vocês aí, ó. Tem 3 tipos de escalas termométricas principais. Eita. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Alô, oi. Essa tela aí é muito importante, viu, gente? Essa tela que tá bem sendo exibida para vocês. Deixa eu ver se já está sendo exibida. Tela, apresentação. Essa tela bem... Oi, 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 pronto. Tá, ó um resumo aí. Escala termométrica Celsius. O gelo é 0 graus Celsius. O vapor é 100 graus Celsius. Ela é dividida em 100 pedaços.
Escala termométrica Fahrenheit. O ponto do gelo é 32 graus Fahrenheit. O ponto do vapor é 212 graus Fahrenheit. E ela é dividida em 180 pedaços, em 180 partes. A escala Kelvin, o gelo é 273 Kelvin, o vapor é 373 Kelvin, e ela é dividida em 100 partes iguais. Alguma pergunta sobre a escala termométrica? Alguma dúvida sobre escala termométrica, gente? Alguma dúvida, coloca aí no chat aí. Se você tiver, você bota aí qual é a dúvida. Se não tiver, é só dizer que não, eu não tenho dúvida. É só colocar aqui, ó. Bota aí no chat aí, todo mundo. Se tem dúvida ou se não tem dúvida. Se tem dúvida ou não tem dúvida. Se tem dúvida ou não. Cadê? Tem dúvida ou não? Vamos lá. Carol, Carlos, Aislana. Não tem dúvida sobre escala termométrica, não, né? Então, já sabe que tem temperatura, já sabe que tem calor, e agora nós temos escala termométrica. Ó, 3 conteúdos super interessantes e fáceis de ser aprendidos e serem memorizados. Então, chega de laboratório por hoje. Chega de laboratório por hoje. Agora é o seguinte, como é que eu faço para eu saber a conversão, a relação entre as escalas termométricas, tá? Como é que eu faço para saber a conversão, a relação entre as escalas termométricas? Por exemplo, Celsius e Fahrenheit. Para calcular uma temperatura em Celsius e transformar em Fahrenheit, você precisa só isso aqui, ó. Olha a fórmula. É oitavo ano. Oitavo ano, você vai ter, geralmente, nas provas, a fórmula já prontinha para vocês, ó. Temperatura, essa letra aqui é chamada θ. Essa letra θ, na física, a gente usa para representar a temperatura. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, esse cálculo, essa fórmula, que no oitavo ano vai ser dada de graça para vocês, é a fórmula para você converter. Como assim, professor? Converter. Se, por exemplo, quer saber quanto equivale a temperatura em Celsius e quer transformá-la em Fahrenheit, aí, por exemplo, bota aqui 100 graus Celsius dividido por 5 é igual a F menos 32. Pronto. Aí vira uma operação matemática para conversão da temperatura em Celsius para Fahrenheit. Ah, não, eu já tenho o valor da temperatura em Fahrenheit, eu quero saber quanto é que ela vai ser em Celsius. Aí tu bota bem aqui o valor da temperatura em Fahrenheit, tá? Faz essa subtração, depois faz o produto dos meios pelos extremos e tu vai encontrar o valor da temperatura em Celsius. Agora, não, eu quero calcular a variação, somente a variação. Então, a temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit dividido por 9. No exercício vai ficar bem claro isso aí. Agora, se for Celsius e Kelvin, como é que eu faço para transformar de Celsius para Kelvin? É a mais fácil que tem. Tu vai pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. O resultado, ó, é θ, que é a temperatura em Kelvin. Como é que faz? Para tu saber a temperatura em Kelvin, tu vai pegar o valor da temperatura em Celsius e somar com 273. Por exemplo, 10 graus Celsius. Quanto vale em Kelvin? É 10 mais 273, que dá 283 Kelvin. 10 graus Celsius dá 283 Kelvin. Tá? Então, tá muito fácil, tá muito simples. E se for para transformar de Kelvin para Fahrenheit? Vai fazer esse cálculo aqui, ó. Temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Essas fórmulas, gente, vocês vão ter acesso a elas toda vez que você for fazer o cálculo.
agora no nono ano. Porque se você estiver no ensino médio, aí não, quando estiver no ensino médio, você vai ter que saber essas fórmulas aí. Então, do que eu passei aqui hoje, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para dizer? Bora lá, do assunto que foi dado hoje, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, 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 não. Não, não, não. Tá faltando, gente, só eu falar de calor, tá? Quer dizer, a propagação do calor, porque eu já falei de temperatura, eu já falei de calor, eu já falei das escalas termométricas e agora está faltando só falar um pouquinho de propagação do calor, mas é muito simples, muito simples. Mas na próxima aula eu já vou com algumas atividades, alguns exercícios, porque é a última aula antes da prova, quer dizer, é a última aula antes da prova. Prova, 3, E aí a gente vai de atividades e tira dúvidas. Tá? Eu vou trazer atividade, tá? Tá tudo no roteiro de vocês. E aí a gente tira algumas dúvidas, tá bom? E agora, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa para dizer? Tá tudo tranquilo, tá tudo certo, assunto muito bom, esse assunto é muito bom, é ótimo esse assunto. E aí, sim ou não, para poder dar tchau. Não, pois pipoca não, aí que aí eu vou me embora tranquilo. Não, 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 nups, nups, nup. Letícia chegou agora, né? Bom dia. Opa, deixa eu terminar a gravação, porque senão não fica disponível